Módulo 9, Escatologia. A Terra é o único inferno que os cristãos irão suportar. E o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Jonathan Edwards. O tempo passa e faz com que a vida do corpo físico termine. O que haverá depois? A teologia, que é a doutrina de Deus, tem na escatologia o estudo do fim, seja da pessoa em si mesma, seja de toda a humanidade. É uma área muito interessante que pode ser analisada sob o prisma de diversas religiões, cada qual com seus preceitos, dogmas e crenças. À luz do cristianismo, a escatologia está fundada na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diversos pontos do Antigo e do Novo Testamento trazem informações sobre o que ocorre no final dos tempos. O livro escrito por João, nomeado Apocalipse, é quem mais se ocupa de detalhar tais acontecimentos e, portanto, ocupará lugar de destaque em nosso estudo. Deus já escreveu, tanto o primeiro como o último capítulo da história de todas as coisas. No livro de Gênesis lemos acerca da origem de todas as coisas do universo, da vida, do homem, da sociedade humana, do pecado e da morte. Nas escrituras proféticas, especialmente no livro do Apocalipse, revela-se como essas coisas alcançarão seu alvo máximo e a consumação. Muitos, como Daniel, perguntam assim: qual será o fim dessas coisas? DN 12.8. Somente Deus pode responder a pergunta e a resposta se encontra nas Escrituras. P. Arman, 2009, p. 363. A escatologia é um ramo da teologia que estuda o porvir do ser humano, seja individualmente considerado, operando-se com a morte, ou mesmo coletivamente, operando-se com o fim do mundo. Considerando o cristianismo a maior religião existente com cerca de 2 bilhões de seguidores, trataremos especificamente da escatologia cristã. Também outras religiões têm a sua escatologia. O islamismo, com 1,5 bilhão de adeptos e a segunda religião mais praticada, também professa a ressurreição dos mortos e a divisão entre justos e injustos que ocorrerá no dia do julgamento final. O Ekema e Moltmann trazem definições didáticas de escatologia geral e individual, respectivamente, engloba acontecimentos sobre o mundo, a história e a humanidade, que irromperam no fim dos tempos. Entre esses acontecimentos, estão a segunda vinda de Cristo em glória, o juízo final e o estado final de todas as coisas. No aspecto individual, o foco são os seres humanos. Os temas correlatos são morte física, imortalidade da alma, estado intermediário e ressurreição do corpo. A escatologia é, pois, motivo de grande interesse dos praticantes de quase todas as religiões do mundo. Embora a Bíblia contenha profecias diversas tanto no Antigo como no Novo Testamento, nenhum livro é tão rico em conteúdo como o Apocalipse ou Revelação, composto de 22 capítulos e escrito, provavelmente, pelo apóstolo João entre 90 e 96 DC. O livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, e foi elaborado na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Em seus capítulos existe muita linguagem figurada e por esta razão em vários pontos os teólogos o interpretam de maneira distinta. 9.1 O estado intermediário. Quando ao falecimento da pessoa e antes que tenha ocorrido a ressurreição do final dos tempos, tem-se o estado intermediário. Estamos tratando aqui da morte física e não da espiritual e da eterna na concepção de Berkhoff, 2012, p. 664. Wayne Grudem traz definição didática. A morte é a cessação temporária da vida corporal e a separação entre a alma e o corpo. Uma vez que o crente morre, embora o seu corpo físico permaneça na terra sepultada, no momento da morte sua alma, ou espírito, vai imediatamente para a presença de Deus com regozijo. Quando Paulo reflete sobre a morte, ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Cor 5.8. Estar ausente do corpo é estar em casa com o Senhor. Ele também diz que o seu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, FP 1.23. Jesus disse ao ladrão que estava à sua direita: hoje você estará comigo no paraíso, LC 2:3.43. O autor de Hebreus diz que, quando os cristãos comparecem para adorar juntos, eles veem não somente a presença de Deus no céu, mas também a presença dos espíritos dos justos aperfeiçoados, HB 12.23. Contudo, Deus não vai deixar o corpo para sempre na sepultura, pois,
Quando Cristo retornar, a alma dos crentes será reunida ao corpo, o corpo será ressuscitado dentre os mortos e os crentes viverão com Cristo eternamente. Vejamos, outro assim, a lição de Millard J. Erickson, 2010, sobre o tema. Todos os seres humanos, exceto os que ainda estiverem vivos na volta do Senhor, devem passar pela morte física e, nesse momento, passam para um estado intermediário apropriado à sua condição espiritual. Os que se entregaram à obra salvadora de Jesus Cristo irão para um lugar de bem-aventurança e galardão, mas os que não se entregaram irão para um lugar de castigo e tormento. Em algum tempo futuro, Cristo voltará de modo corpóreo. Então todos os mortos serão ressuscitados e entregues ao seu destino final, o céu ou o inferno. Lá permanecerão eternamente numa condição inalterável. Com a morte a alma permanece no paraíso ou terceiro céu, em estado lúcido e consciente, LC 23.43, 2 CO 12.2, FP 1.23, AP 6.9. Como é consolador para o cristão a ideia trazida por Wayne Grudem e Millard J. Erickson. Mesmo em meio às lágrimas e ao sofrimento, há esperança. E de um futuro sobremaneira melhor a tudo o que pensamos ou imaginamos. Segundo o que expresso na Bíblia, teremos duas ressurreições. Uma antes do período de 1000 anos, oportunidade em que Cristo tomará para si todos os santos, o povo de Deus. Isto ocorrerá antes da grande tribulação. A segunda ressurreição se perpetrará após o período do milênio. Em 1 TS 4.16-17, temos que, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A passagem acima retrata tanto a primeira ressurreição quanto o arrebatamento, sendo exclusiva para os que pertencem a Cristo. Eles reinarão com Jesus durante 1000 anos e a segunda morte não tem poder sobre eles, AP 20.45. Sendo certo que os que creem em Cristo ressuscitarão, resta saber como serão os seus corpos. Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de Nosso Senhor, RM 8.29, 1 Co 15.20,42 hífen 44,49, FP 3.20,21, 1 Jo 3.2. Mais especificamente, o corpo ressurreto será, a, um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível, LC 16.19-31, b, um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra, 15.42 hífen 44,47,48, AP 21.1, c, um corpo imperecível, não sujeito à deterioração e à morte, 15.42, d, um corpo glorificado, como o de Cristo, 15.43, FP 3.20,21, e um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza, 15.43, F, um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural, não limitado pelas leis da natureza, LC 24.31, Jo 20.19, 1 Co 15.44, G, um corpo capaz de comer e beber, LC 14.15. 22.16 18,30, 24.43, ET 10.41. A possibilidade de reconhecimento do corpo nos faz pensar que reconheceremos as demais pessoas que estiverem no seio de Deus, mormente entes queridos e amigos da vida terrena. Mesmo porque Jesus voltou aos discípulos e houve reconhecimento mútuo, LC 24.13-49. Também Moisés e Elias foram reconhecidos na Transfiguração, MT 17.34. Em Lucas, 16.19-31, Abraão, Lázaro e o homem rico eram identificáveis após a morte. Paulo nos assegura que o corpo espiritual será similar ao físico, porém imortal e incorruptível, 1 Co 15.52-54. 9.2 A doutrina das últimas coisas. Eurico Bergsen, 2017, 318-319, afirma que a promessa da segunda vinda de Jesus está firme para tanto se baseia em alguns pilares. 1. Jesus voltará pessoalmente, HB 9.28. 2. Jesus voltará baseado na palavra, MT 24.35.
3. O Antigo Testamento fala da vinda de Jesus em diversos pontos. 4. Jesus testemunhou seu retorno nos Evangelhos e 5. Os apóstolos também testificam. O dia e a hora desta segunda vinda de Cristo são, contudo, desconhecidos. Não por outra razão, Mateus apontou, 24.42-44 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A segunda vinda, contudo, vai se operar em duas fases. Inicialmente haverá o arrebatamento da Igreja, todos os santos, isso antes da grande tribulação. E após o período de tormenta haverá o julgamento. Cristo fará guerra contra as forças do mal e virá com seu exército, AP 19.19. Antes do fim dos tempos, a humanidade passará por um período de grande dificuldade, onde estarão presentes catástrofes naturais e outras tantas provocadas pelo homem, além de pragas, fome, perseguições, guerras, etc. A grande tribulação tem fundamentação bíblica, MT 24.21, e será tão penosa que Deus apressa o seu final por causa dos escolhidos, MT 24.22. O momento de sua ocorrência é incerto, porém o pavio será aceso quando for visto o sacrilégio terrível no lugar santo, MT 24.15, a abominação da desolação. Alguns estudiosos apontam a criação de um altar pagão no Templo de Jerusalém como este fato. Os acontecimentos que ocorrerão durante este período são os seguintes. Destruição das religiões falsas. As religiões falsas vão ser destruídas numa velocidade impressionante, AP 17.1,5, 18.9,10,21. Deus vai usar os governos, representados pela Organização das Nações Unidas, ONU, para destruir as religiões falsas, AP 17.315-18. Ataque à religião verdadeira. Numa visão, o profeta Ezequiel viu que um grupo de nações, descrito como Gog da terra de Magog, vai tentar destruir os que praticam a religião verdadeira. Mas Deus vai proteger seus adoradores e não vai deixar que eles sejam destruídos, EZ 38.1,29 e 12,18 e 23. Julgamento dos que moram na terra. Jesus vai julgar todos os que moram na terra e vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, MT 25.31-33. O que Jesus vai levar em conta quando julgar as pessoas? Elas vão ser julgadas de acordo com a maneira que trataram os irmãos de Jesus, ou seja, aqueles que vão reinar com ele no céu, MT 25.34-46. Ajuntamento dos que vão reinar com Jesus. Os escolhidos para reinar com Jesus e que forem fiéis até o fim de sua vida na terra vão ser ressuscitados para viver no céu, MT 24.31, 1 Co 15.50-53, 1 TS 4.15-17. Armagedon. Essa guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso também é chamada de o Dia do Senhor, AP 16.14-16, IS 13.9, 2P 3.12. Jesus vai destruir todos os que ele julgar como inimigos de Deus, SF 1.18, 2 TS 1 de junho de 10. Ele também vai destruir o sistema político mundial, que é simbolizado na Bíblia por uma fera de 7 cabeças, AP 19.19, 21. Após passado este momento de infortúnio, haverá. Satanás e seus demônios vão ser presos. Um anjo muito poderoso vai lançar Satanás e seus demônios no abismo, AP 20.13. Isso quer dizer que eles vão estar numa condição de inatividade parecida com a morte. Vai ser como se Satanás estivesse numa prisão. Ele não vai conseguir influenciar as pessoas nem o que acontece no mundo, AP 20.7. Jesus começa a governar a terra. O governo de Jesus, de 1000 anos, vai fazer coisas maravilhosas para todas as pessoas na terra, AP 5.9 e 10, 20.4-6. Não é possível saber quantas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. A Bíblia diz apenas que será uma grande multidão. Essas pessoas vão poder ver o começo do governo de Jesus aqui na terra, AP 7.9 e 14, SL 37.9 e 11. Durante o período de grande tribulação muitas pessoas serão salvas, por terem se mantido fiéis a Cristo, não se curvando às forças do mal.
Muitas vezes a fidelidade custará a própria vida do corpo físico, mas estará garantida a vida eterna junto a Deus. O período de 1000 anos é descrito no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Neste lapso temporal, Satanás será lançado no abismo e Jesus governará com seus eleitos, os quais não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Existem diversidades de interpretações quanto ao milênio, conforme leciona Hernandes Dias Lopes. Este é o capítulo 20, mais polêmico do livro de Apocalipse. Não há consenso entre os crentes sobre sua interpretação. Os pré-milenistas creem que o milênio relatado no capítulo sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, descrita no capítulo 19. Os amilenistas creem que o capítulo 20 é o início de outra seção paralela e não sucessão cronológica do capítulo 19. IS 11.59 também apontou que o futuro seria de paz, mencionando a boa convivência entre as diversas espécies de animais. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando do fim do mundo, Satanás será destruído e fará companhia ao anticristo e ao falso profeta que foram condenados ao lago de fogo no início do milênio, AP 20.17. Haverá, ademais, o julgamento final em um grande trono branco de todos os mortos segundo o que estava registrado nos livros e que haviam feito. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, AP 20 de novembro de 15. Abaixo esclarecedora síntese sobre o livro da vida. O livro da vida, também chamado de rolo da vida ou livro de recordação, contém os nomes daqueles que têm a perspectiva de receber o prêmio da vida eterna, AP 3.5, 20.12, Mirelitro 3.16. É Deus que determina quem são essas pessoas com base em seu histórico de obediência a Ele, Jó 3.16, 1 Jó 5.3. Deus mantém cada um de seus servos leais em sua memória, como que escrevendo seus nomes num livro, desde a fundação do mundo, da humanidade, AP 17.8. O fiel Abel aparentemente foi o primeiro a ter seu nome escrito no livro da vida, HB 11.4. Mas esse livro não é uma mera lista de nomes, é uma prova de que Jeová é um Deus amoroso que conhece os que lhe pertencem, 2 TM 2.19, 1 Jó 4.8. A morte do corpo físico é a primeira morte. O lago de fogo é a segunda e definitiva. E Deus deseja que todos se salvem, 1 TM 2.4. Logo ele desejaria ver o lago de fogo absolutamente sem nenhuma de suas criaturas. 9.3 Um novo céu e uma nova terra. Com o passar do céu, da terra e do mar, o apóstolo João tem uma visão da cidade celestial em AP 21. São as seguintes as características da Nova Jerusalém: a, pura como uma noiva, não haverá mais pecado, seremos completamente purificados por Jesus, nada impuro pode herdar a vida eterna, AP 21.2. B, 12 portas das tribos de Israel, foi através do povo de Israel que Deus abençoou todos os povos com a vinda do Salvador que abriu as portas da vida eterna, AP 21.12. C, 12 fundamentos dos apóstolos, o ensino dos apóstolos sobre Jesus é o fundamento da igreja, AP 21.14. D, o tamanho da cidade, a Nova Jerusalém é enorme. Há espaço mais que suficiente para toda a gente na vida eterna, AP 21.15-16. E, um muro espesso, representa a segurança, a vida eterna é segura e seremos protegidos de todo o mal, AP 21.17. F, construída com ouro e pedras preciosas. A vida eterna é bela e duradoura, não vai acabar e sua beleza não vai desvanecer, AP 21.18-20. G, a luz de Deus, a glória de Deus será visível e clara, guiando todas as pessoas em todo o tempo, AP 21.22-23. H, portas sempre abertas, a vida eterna é inclusiva, todos que amam a Deus, de todos os povos, podem entrar, AP 21.24-26. I,
o rio e a árvore da vida, representam restauração e cura, renovação e abundância de vida, tudo vindo de Deus, AP 22.12. J. O trono de Deus, estaremos sempre perto de Deus, em sua presença, AP 22.34. Pondera J. Dwight, que sem dúvida esse é o mesmo lugar que o Senhor tinha em mente quando disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. João 14.2,3 NA. O mesmo autor detalha como será a vida na cidade eterna, PG 716-718. Há uma vida de comunhão com ele, porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face, 1 Co 13.12. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, 1 Jó 3.2. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, Jó 14.3. Contemplarão a sua face, AP 22.4. B. Uma vida de descanso. Então, ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, AP 14.13. C. Uma vida de total entendimento. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido, 1 Co 13.12. D. Uma vida de santidade. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, AP 21.27. E, uma vida de alegria, serviço e abundância, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, AP 21.4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, AP 22.3. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, AP 21.6. F. Uma vida de glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, 2 Co 4.17. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória, CL 3.4. G. Uma vida de adoração. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder são do nosso Deus, AP 19.1. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. AP 7 de setembro de 12. Não é por outra razão que Paulo apontou que coisas que nenhum coração humano já imaginou estão reservadas por Deus para aqueles que o amam, 1 Co 2.9. E não há maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, Jó 15.13. Deus continua acreditando no ser humano. Assim concluímos, o estudo da escatologia cristã nos permite compreender, na medida de nossas limitações humanas, a grandeza das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o adoram, juntamente com seu Filho amado Jesus Cristo. E, à luz do Espírito Santo, isso é possível, naquilo que Deus deseja que saibamos. E como assevera Charles Finney, 2004, p. 501 Deus é, e deve ser, um soberano absoluto e universal. A fonte inesgotável de saber e adoração a Deus é a Bíblia Sagrada e a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar os acontecimentos futuros. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. AP 22.17.
9.4 Escatologia do Novo Testamento. O Novo Testamento traz as mensagens que visam o despertar para a fé, a vigilância, o castigo e a vitória dos verdadeiros cristãos. AP 3.2 Ser vigilante, e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. AP 3.46 Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. 1 Mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas escatológicos foram homens capazes de mudar as atitudes ou opiniões de muitos governantes e reis. Como exemplo clássico encontramos a passagem de Daniel. A escatologia bíblica é rica em fontes proféticas. Vejamos algumas mais importantes. 1 Invasão de Israel por todas as nações do mundo. Eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para combaterem. ZC 14, EZ 36,37-38, DN 11.12, Joel 2,3 e Is 23,24. 2. O retorno dos judeus à sua nação. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir a cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles. EZ 39.28. 3. Guerra entre os governos do norte e do sul. EZ 38 Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. 4 Ataque nuclear, ZC 14.12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor um grande tumulto entre eles, e pegará a cada um na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. EZ 39.12-13. E a casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e isto lhes servirá de fama, no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. 5 Guerra termonuclear, AP 16.9. E os homens foram abrasados com grande calor, a carne deles se consumirá enquanto eles ainda estarão em pé, e seus olhos serão consumidos em suas órbitas, ZC 14.12. 6 Câncer, AP 16.2. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. 9.5 Literatura apocalíptica na Bíblica. Verbete apocalíptico do GR Apocalípticos, que revela ad 1. Relativo a, ou ao Apocalipse. Difícil de compreender, obscuro, sibilino. Que lembra o Apocalipse, o fim do mundo, pavoroso, terrificante. A palavra designa tanto um tipo distinto de literatura judaica e cristã, como a espécie de religião usualmente expressa nessa literatura. A literatura apocalíptica é usada para descrever a aparência religiosa desta literatura. Enquanto que a escatologia refere-se aos acontecimentos profetizados sobre as últimas coisas, a apocalíptica é identificada como uma forma de escatologia distintiva e desenvolvida dentro dos elementos religiosos proféticos. Esta literatura se divide em 2 pontos distintos. É aquela que desenvolve suas interpretações com bases nas escrituras sagradas, dando ênfase à revelação espiritual nelas contida, como uma verdade dogmática e subjetiva. Muitas das literaturas judaicas não podem ser enquadradas dentro da LAB. A religião neotestamentária é apocalíptica no fato que compartilha da estrutura dualista das duas épocas, porém, não é nem determinista, nem pessimista, nem eticamente passiva. Embora ensine que o reino de Deus provém de fora e não seja produto da história, está atualmente operando dentro da história e finalmente haverá de transformá-la. O estilo usado é o meio pelo qual pode ser classificada a literatura. No estilo é possível definir o objetivo da narrativa e a quem foi remetida. A literatura apocalíptica é classificada em 1. Revelatória.
revelações por intermédio de visões, sonhos, viagens espirituais e celestes. 2. Imitativa, artifício literário imitativo. Transmite mensagens de caráter familiar. 3. Pseudonima, técnica usada por apocalipticismo para substituir as mensagens espirituais que se haviam cessadas, no intuito de transmiti-las às suas gerações. 4. Simbólica. Este tipo de literatura é a mais complexa no que diz respeito à sua interpretação, tendo em vista que era usada como um mecanismo de autossegurança, para evitar perseguições ou discriminações generalizadas. 5. Pseudo-preditiva, usadas como instrumento de interesse próprio por autores que pretendiam mudar o contexto histórico e adaptá-las às suas convicções interpretativas ou dogmáticas. 9.6 Hermenêutica apocalíptica teológica. A palavra tribulação está relacionada com o período de 7 anos pelo qual, após o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo, deverá passar sobre o domínio do Anticristo. Os sistemas de interpretação baseados nestes estudos se encontram divididos em 3 posicionamentos distintos. São eles: a. Pré-tribulacionista, argumenta o arrebatamento da Igreja de Cristo antes da Grande Tribulação, ou seja, antes do período de dominação do Anticristo, que deverá durar 7 anos. b. Pós-tribulacionismo, pensamento baseado no arrebatamento após a Grande Tribulação, ou seja, a Igreja cristã deverá passar pelo período de dominação anticristã. c. Mid-tribulacionista, admite que a Igreja será arrebatada em meio à Grande Tribulação, ou seja, passados 3 anos e meio, ou 1240 dias, sob o domínio do Império Anticristão, a Igreja de Cristo será arrebatada. 9.7 Tipos de literatura bíblico-apocalíptica. 1. Dualismo, defendendo a dialética de um mundo temporal e histórico e não metafísico ou cósmico. Este século é mau, o século por vir será a época do reino de Deus. Mas se o dualismo defende a existência de um ser em consequência da existência de outro ser, de que forma poderia então o mal acabar para que ficasse somente o bem, se este dependesse daquele? 2. Determinismo, é da teoria de que o plano de Deus deverá ser cumprido, e que os acontecimentos futuros dependem, tão somente, da vontade divina. Mas determinismo é uma forma de predestinação, pela qual todos já estariam com seus destinos traçados dentro de uma meta pré-estabelecida por Deus. Desta forma, de que adiantaria ao homem lutar pela vida e contra a morte, se ele não pode mudar seus desígnios? 3. Pessimismo, acreditam que os justos foram abandonados e sofrerão as perseguições do mal até que seja chegado o triunfo final do reino divino. Mas por que razão o Deus de amor deixaria seus filhos sofrerem até chegar o grande dia do Senhor? Por que o bem ficaria impassível enquanto o mal dominaria e mataria até aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o amor? Se eles são os justos, para que sofrer se o Cristo já pagou com alto preço a salvação de todos eles? 4. Passividade ética, considera Israel como nação justa, e o sofrimento destes é um ato imerecido. Mas este pensamento baseia-se numa parcialidade quanto à atitude divina, sendo, pois, identificada sem uma moral universal e uma ética particularizada. Que tipo de Deus é este que discrimina outras raças desconsiderando o ato de sacrifício do seu próprio filho que morreu para salvar a todos? 9.8 Tipos de interpretações dogmáticas. Dentro da visão bíblica, a escatologia é dividida de acordo com as doutrinas dentro cada uma de suas subdivisões. Estes pensamentos são chamados de linhas ideológicas de interpretação bíblica. O sistema comumente adotado para a interpretação apocalíptica é o pré-milenismo dispensacionalista, que se divide em 1. Pré-milenismo ou pré-milenismo histórico, defende a volta de Cristo, parousia, antes do começo do milênio. Os adventistas são atualmente seus principais expoentes, esperam a volta de Cristo, para então ser estabelecido o milênio. 2. Dispensacionalista, neste ensinamento há dispensações. A humanidade em inocência. A humanidade na consciência. A humanidade em autoridade sobre a terra. A humanidade sob a promessa. A humanidade sob a lei. A humanidade sob a graça. A humanidade sob o domínio da teocracia. O milênio é a última dispensação das 7 em que este sistema divide a história bíblica. Este milênio trata de um período de 1000 anos que se iniciou com a derrota do Anticristo,
consequentemente com o aprisionamento de Satanás, e findará com o dia do juízo final, ou seja, o dia do grande julgamento. A. Futurista. Os acontecimentos narrados a partir do capítulo 9.26 e capítulo 4 do Apocalipse deverão ocorrer no futuro dentro do período de 7 anos, entre o arrebatamento da Igreja e o retorno final de Cristo para estabelecer o milênio. B. Preterista. Os acontecimentos profetizados não passam de fatos já ocorridos. Excelência, o arrebatamento e vinda do Anticristo. C. Histórica. Tratam dos fatos históricos desde a Igreja primitiva até os dias finais. Parte das profecias já se cumpriu e outras neste planeta cumprirão com os acontecimentos mundiais que haverão de ocorrer. D. Simbólica. Argumenta que a literatura apocalíptica é uma coletânea de símbolos místicos, visando apenas ensinar lições espirituais e morais. E. Idealista ou poética. Descreve as narrativas como imaginativas sobre o triunfo divino. 9.9 Antíteses das linhas escatológicas. Para cada uma destas linhas de interpretação há uma antítese. São elas: a. Pré-milenismo. O próprio Jesus Cristo admitiu não ser conhecedor sobre o dia de seu retorno, MT 24.36. b. Dispensacionalismo. A Bíblia não faz menção deste do termo dispensação quando se refere ao período milenar, mesmo porque a palavra dispensação refere-se a um período em que o indivíduo é experimentado quanto à sua obediência, pelo que transcreve a Bíblia. Este período teocrático será de paz e sem a perturbação do mal, o que só virá no final dos 1000 anos, quando Satanás será solto para enganar as nações, AP 20.67. C. Futurista. Esse ponto de vista tende a remover o livro inteiramente de seu pano de fundo histórico. D. Preterista. Ao considerar as narrativas como um acontecimento passado, fere os valores proféticos contidos nas profecias, bem como rejeita o seu conteúdo revelador. E. Histórico. Esta interpretação esquece o valor espiritual das mensagens reveladas. F. Simbólica. Embora a maioria dos relatos valorize símbolos como meio de transmissão de mensagens proféticas, elas não podem ser como simples linguagem figurativas ou místicas. G. Idealista ou poética. Não se trata, necessariamente, de uma literatura poética, pois desta forma, os valores morais, éticos, relatórios históricos de todo o contexto bíblico são rejeitados. A literatura apocalíptica não bíblica defende o interesse das interpretações históricas e simbólicas, transferindo para o pano de fundo científico das previsões e do determinismo. É hoje conhecido muitas literaturas apocalípticas formuladas dentro de estudos de diversas religiões, tais como o judaísmo, islamismo, o budismo, shintoísmo, taoísmo, além daquelas que mencionam profetas milenares. 9.10 O cristianismo apocalíptico. Como já dissemos, o vocábulo vem do grego, apocalipsis, revelação, pelo latim tardio apocalipse SM1. Réu. O último livro do NT, atribuído a João, o evangelista, e que contém revelações terrificantes acerca dos destinos da humanidade. 2. Literatura apocalíptica e escatológica, em especial a produzida pelos judeus entre 200 a 600 depois de Cristo, aproximadamente. 3. P. Ext Fig. Grande cataclismo, flagelo terrível. 4. Fig. Linguagem muito obscura, sibilina. Grande maioria destes livros, que trata de profecias sobre acontecimentos futuros, foi escrita no intuito de revelar a vontade de Deus aos homens. Traçando, pois, as divergências de épocas, a linguagem usada tornou-se pouco usada, dificultando, assim, seu verdadeiro entendimento, isso sem falar nos interesses particulares que cortejam a interpretação das narrativas. Desta forma, o obscurantismo tomou conta da mensagem reveladora, ferindo a essência do conteúdo e o perfeito conhecimento das mensagens. Tendo os próprios conceitos dos termos contrários ao que a palavra define, os livros que tratam de uma revelação sobrenatural ou divina, trazem em si uma linguagem obscura e simbólica, ficando limitada a quem possuir o dom especial da interpretação ou do discernimento. 1 Co 12.10. O Apocalipse, apesar de compartilhar de certos característicos apocalípticos, é inteiramente diferente quanto a outros pontos. Não é pseudônimo, emprega simbolismo apocalíptico, não reescreve a história numa pseudo-profecia, não participa do pessimismo dos apocalipticismo, Deus opera no começo e no fim da história, apresenta urgência moral.
No livro do princípio, Gênesis, Deus, após criar o cosmos, estabeleceu um paraíso terreno para Adão e Eva, os primeiros seres humanos denominados pela cultura hebraica. Devido a um ato de desobediência, seduzidos pela serpente, o primeiro casal foi expulso do jardim, com a perda da vida eterna e sob a promessa de que o descendente desta família derrotaria a serpente. Conhecedores do bem e do mal, o homem deveria, agora, estabelecer os rumos a seguir. Porém, sua fraqueza espiritual levou ao primeiro assassinato, à corrupção generalizada de Sodoma e Gomorra, o dilúvio como uma forma de correção, a ambição de chegar a Deus por intermédio da Torre de Babel, guerras, perseguições, doenças e outras calamidades. Durante 3.000 anos, a esperança messiânica foi renovada através das mensagens dos profetas e o povo aguardava ansiosamente a vinda do Cristo prometido. Nasceu nesta época de contradições ideológicas e religiosas, um menino chamado Jesus Cristo, cuja vida selada em alguns mistérios, no que diz respeito à sua adolescência, traçou um novo rumo na história do povo judeu e da humanidade. Realizou obras milagrosas e deu ao povo uma noção do que seria o reino celestial, contrariando, assim, os anseios políticos judeus, pois necessitavam de um líder que os libertasse do jugo romano. Jesus Cristo anunciava uma mensagem diferente, uma mensagem de amor que nunca ouvirá antes, a importância da restauração espiritual, arrependimento e consagração santa à vontade de Deus. Desiludidos, os conservadores políticos da época condenaram-no à morte. Segundo o relato dos evangelhos, Jesus havia prometido, após sua ressurreição, voltar para levar consigo a igreja verdadeira, ou seja, os verdadeiros cristãos. Seus apóstolos e discípulos propuseram-se a pregar a mensagem que ele havia lhes atribuído, com a certeza de que o mundo não conseguiria dar-lhe a felicidade espiritual que o nomeado Filho de Deus havia pregado. Mesmo perseguidos não decepcionaram o Mestre, as boas novas já era anunciada em todo o Império Romano, embora muitos negassem a mensagem de Jesus, e aguardam até os dias de hoje, o Cristo prometido, os outros povos aceitaram e creram, se convertendo, assim, a uma nova ideologia, o cristianismo. Aproximadamente um século após a morte de Jesus, os cristãos ainda eram perseguidos e mortos pelos romanos e pelos judaizantes. João, um dos apóstolos de Jesus, que fora levado em cativeiro na ilha de Patmos, que era uma das províncias romanas, escreveu um livro baseado na revelação espiritual do próprio Jesus sobre o que deveria ocorrer antes e depois de sua segunda vinda. Estas narrativas são mensagens apocalípticas que se completam com outros livros de autores bíblicos como Ezequiel, Isaías, Daniel e Joel e extrabíblicos como Michel de Notre Dame e Edgar Cayce. Escritores e produtores de filmes narram as mensagens destes relatos de forma fictícia e sensacionalista, ferindo, de certa forma, o valor espiritual do conteúdo. Porém, a essência reveladora destas narrativas confirma um fim aterrador para aqueles que não conseguirem receber o selo da salvação antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Pelo menos é esta mensagem bíblica sobre o final dos tempos.